Olá pessoal, eu sou a Renata Curti, eu sou advogada e eu quero conversar com você que está pensando em comprar um imóvel agora, está começando a olhar o mercado, está começando a ver um imóvel aqui e outro lá e está se decidindo. Então, gente, assista até o final porque eu quero te ensinar a não fazer besteira. Exatamente, eu separei aqui 10 gatilhos mentais que a gente acaba indo e fazendo besteira. Exatamente. Nós temos uma estatística que o brasileiro compra em média 1 a 2 imóveis a vida inteira. Então a gente tem que ser muito certeiro na hora que a gente gasta o nosso suado dinheirinho para comprar um imóvel. E às vezes o que acontece? A gente usa muito mais a emoção do que a razão. Então eu separei aqui 10 passos, 10 gatilhos para você prestar atenção e não cair na tentação de comprar o imóvel errado. Porque, gente, depois dá tanto problema e aí sofre quem? O advogado para tentar desembrulhar aquela confusão toda que você arrumou. Então fica comigo até o final que eu acho que vai valer a pena para você. Bom, para o sonho não virar pesadelo, eu separei aqui alguns gatilhos que a gente entende que vai dar errado aquilo. Olha só, sempre que você for ver um imóvel, você tem que verificar que quem está vendendo aquele imóvel é o proprietário. Veja bem, eu não estou falando, claro que muitas das vezes quem leva lá para você conhecer o imóvel é o corretor. Mas será que aí o corretor ele vai falar, ah, é o João que está vendendo, o João é o proprietário. Será que é o João mesmo? Gente, o que eu pego aqui de gente que vendeu, fez uma promessa de compra e venda e que não era o proprietário. Só que você só vai descobrir isso depois, quando você dá entrada, quando você faz um financiamento particular. Ou seja, primeira coisa que você tem que fazer, gostou do imóvel, gostou, sentiu que aquele imóvel é bom, você vai, pede a certidão de ônus reais no cartório e vê se aquela pessoa mesmo que está dizendo que é o proprietário, para você não fazer a sua primeira besteira. Porque depois que gastou o dinheiro, depois que deu uma entrada, para recuperar é só com processo judicial e aí você vai gastar dinheiro para rever uma coisa que você poderia ter visto muito antes de ter adquirido aquele negócio. Bom, outra coisa que a gente, segundo gatilho, que a gente tem que prestar atenção para não cair na furada. Tem que verificar se o imóvel pode ser vendido. Aí você vai perguntar assim, como assim, Renato, o imóvel pode ser vendido? Gente, olha só, existem situações em que o imóvel ele é dado em garantia para uma dívida ou existe alguma cláusula que não pode ser vendido. Isso é muito comum. Então, você se deslumbra com aquele imóvel, você já começa até a ver os móveis planejados, mas aquele imóvel não pode ser vendido. E aí, acontece muitas fraudes. A pessoa vende sem poder vender o imóvel. Então, aquele negócio, né, gente? O golpe tá aí, cai quem quer. A gente sabe como é que funciona. Como é que a gente resolve isso? Certidão no cartório para ver se realmente aquele imóvel pode ser vendido. Bom, terceiro gatilho que eu enumerei aqui para você. Às vezes o proprietário está respondendo a algum processo judicial, alguma execução fiscal, algum tipo de processo em que, ao longo daquele processo, aquele bem foi penhorado ou está na iminência de ser penhorado. Então, aquele imóvel é a garantia daquele processo. Então, se você vende um imóvel no meio do processo, isso configura uma fraude. Então, você pode ter todo aquele negócio, toda aquela transação anulada pelo juiz. Então, a gente tem que ficar muito atento com isso. Novamente, uma certidão no cartório resolve muito isso. Você fica seguro que aquele imóvel pode ser comprado, porque mesmo com um processo em vista, mas de repente aquele imóvel não está na garantia, ou ele tem outros imóveis que ele pode dar para suprir aquela dívida judicial que ele tem lá. Ok, gente? E olha, isso aí é muito importante, isso acontece demais. Quarta dica que eu coloquei para você: corretor. Gente,
o que existe de corretor, que não é corretor, vocês nem imaginam. Então, será que ele está realmente autorizado a vender aquele imóvel? Isso acontece muito, sabe? Às vezes, isso acontece muito até na casa de praia. Às vezes a casa está lá e aí ele consegue a chave por algum motivo e começa a mostrar o imóvel e ele não é autorizado pelo proprietário. Às vezes ele nem é o corretor para estar fazendo toda aquela transação. E você perde o seu tempo, literalmente. Então, assim, calma, vê se ele tem o CRECI, que é o número lá direitinho, da onde ele está acostumado a vender, onde ele vende, quem que ele já fez alguma transação, procure, liga para alguém, comece a se informar se aquele corretor realmente está autorizado a vender, ok? Quinto gatilho, verificar, e olha só que eu vou falar, gente, se a esposa ou o marido concordam com a venda daquele imóvel. Vamos supor que está acontecendo uma separação e o marido quer vender o imóvel, mas a mulher não quer, ou vice-versa. Então nós temos aí uma briga familiar. Isso é muito comum também quando aquele imóvel está em inventário. Um herdeiro quer vender e o outro não quer vender. Então você começa a ver aquele imóvel, se encanta, pode fazer até uma oferta, pode de repente dar até uma entrada e depois essa transação não dá certo porque a mulher ou o marido ou o herdeiro não concordam em vender. Olha que aborrecimento, é uma briga familiar que tem que ser resolvida antes de você colocar alguma intenção, alguma disponibilidade do seu dinheiro, alguma entrada, alguma coisa nesse tipo. Gente, sexto gatilho, comprar imóvel incompatível com a sua renda. Olha só, gente, às vezes tem um apartamento que está com preço legal, que você gostou, nossa, era tudo que eu sonhei na minha vida. Mas aí você começa a perceber, aquele imóvel fica longe do teu trabalho, você vai gastar mais gasolina, mais condução. Aquele condomínio é caríssimo. Os supermercados em volta, o bairro é um bairro caro, tá? Além das suas condições financeiras, ou seja, o imóvel até que tá bom, mas você vai elevar o seu custo de vida porque você não está preparado para todo aquele contexto. E quando o condomínio é alto, não se engane, gente, tem sempre cota extra, tem sempre alguns embutidos, o penduricalho dentro da cota de condomínio, que talvez você não esteja preparado para aquilo. E depois vai estar ali, vai ser assembleia, vai ser votado, como é que você paga por aquele condomínio? Então a gente tem que pensar muito se aquilo ali está compatível com a minha renda, com a minha disponibilidade para mudar meu padrão de vida. Sétimo gatilho, pensar só no presente. Gente, veja bem, sabe aquele eu presente e eu futuro? Às vezes hoje, o imóvel até dá, ele tem ali 50 metros quadrados, dá para você, mas aí você tá noivo e você quer filho, então você vai se meter no financiamento aí de 20 anos, você vai colocar todo o seu dinheiro investido ali, para de repente daqui a 2, 3 anos, aquele apartamento ficar inviável para você. Então pense no seu plano de vida, pense de como você vai viver ali, quanto tempo você pretende permanecer naquele imóvel. Vale a pena? Ou vale a pena você já comprar um imóvel que você pode de repente fazer uma obra, ou ele já é grande o suficiente para você com 2 filhos? Então não fique só no hoje. Pense, quando a gente compra um imóvel, a gente está fazendo um plano de vida. Então pense mais no futuro, não seja imediatista, ok? Oitavo gatilho para você comprar o seu imóvel. Erro, e esse é um erro gravíssimo. Assinar contrato sem ler ou pior. Sabe quando a gente está lendo algum contrato que a gente não entende e a pessoa está na nossa frente, a gente fica até com vergonha, a gente lê sem entender e acaba falando, não, tá, tudo bem, vou assinar. Gente, uma caneta pode fazer um estrago enorme na sua vida. Se isso aconteceu, aquela luzinha começou a piscar, você não está entendendo, pega o contrato, fala assim, olha, eu vou levar para casa ou eu vou num advogado e para ele me explicar essas cláusulas que você está me falando assim, mas eu não estou entendendo como você está me falando. Então, vai para casa, procura um profissional, ele vai explicar para você tudo que está ali. Não assine sem
ler e compreender aquilo que você está assinando. Porque às vezes depois para desfazer isso é só com uma ação judicial e aí dá um trabalho monstruoso o pobre do advogado para resolver aquilo que você poderia ter evitado. Gente, nosso 9º gatilho: fazer perguntas certas para a pessoa errada. Aí você vai me perguntar: não entendi, Renata. Olha só, gente. Você está indo visitar aquele imóvel com um corretor. Aí você vai perguntar para ele: quando chove, inunda aqui a rua, como é que é? Ele está querendo vender. Não, aqui, nossa, a rua aqui é ótima, não tem, os bueiros são sempre limpos, aqui não tem problema nenhum. Aqui falta água? Claro que não, aqui nunca faltou água, essa rua aqui é muito tranquila. E é seguro o bairro? Esse bairro aqui é claro que o corretor vai falar tudo de bom, ele quer vender, gente. Ele vai falar que não tem água, ele vai falar que não é seguro, ele vai falar que tem aquele barzinho que tem música ao vivo aqui do lado até altas horas da madrugada todos os dias. Claro que ele não vai falar. Ele vai falar, ele quer vender, ele vai falar tudo de bom para você. Então o que você tem que fazer? É perguntar aos moradores, tirar um domingo à noite, sábado à noite, durante a semana, andar pelo bairro para saber se ele está falando a verdade ou não. Você tem que perguntar as coisas certas para as pessoas certas, não para a pessoa errada. E finalmente, nosso 10º gatilho, gente: comprar imóvel sem a participação da família ou dos amigos. Olha só, às vezes a gente vai muito assim pela emoção, eu adorei o imóvel, compro o imóvel, mas aí você vai mostrar para o teu filho, ele odeia, vai mostrar, né, para sua esposa, ele odeia, ou um amigo que às vezes detectou alguma coisa que você não viu. Então, vamos deixar a emoção um pouquinho, vamos buscar razão, vamos visitar em horários diferentes, vamos levar a mulher, vamos levar o filho, vamos levar um amigo, vamos levar o pai, a mãe, para eles também contribuírem, compartilharem com você esse momento tão importante, e é um momento assim que você vai gastar tanto dinheiro. Então, para aquele sonho não virar um pesadelo, leve um amigo para você compartilhar com ele coisas que você não está vendo, e com certeza ele vai ver e vai falar, vai te dar aquele toque final: olha, você já viu isso? Você já viu aquilo? Você percebeu que o telhado está assim? Isso e aquilo, olha a janela, olha isso, olha aquilo. Então são momentos que a gente tem que parar e analisar. Bom, gente, eu fiz aqui um checklist dos principais erros que eu detecto aqui, que chegam para mim como ações judiciais. Eu acho que eu consegui aqui fazer um mix, né, de todo, pelo menos se eu lembrar ou de outros, depois eu faço um outro vídeo para vocês, mas esses são os principais erros que eu vejo aqui quando uma compra e venda dá errado, e eu não quero que isso aconteça com você, tá bom? Gente, se gostou, dá um like aqui pra gente crescer no canal, se inscreva, ativa o sininho, vai lá no meu Instagram também, me ajuda a crescer aqui, porque eu estou sempre trazendo dicas boas para você comprar o seu imóvel da melhor forma possível, ok? Gente, fico por aqui, até o próximo vídeo.